Compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, hoje foi a vez do presidente do PDT, o Carlos Lupe, ser entrevistado no jornal Gente da Bandeirantes, e ele falou a respeito da candidatura do Ciro Gomes e disse que o PDT não discute a candidatura do Ciro, que o Ciro é candidato e acabou. É interessante porque o Lupe nega, isso ficou claro na entrevista, qualquer embate interno no PDT, mas o fato é que muita gente fica preocupada, porque cada um está tentando cuidar da sua candidatura. Quem é candidato a deputado estadual, quem é candidato a deputado federal, quem é candidato a governo estadual, a governador, a senador. E quando a candidatura principal, central, aquela que é capaz de puxar votos, não decola, não sai do lugar, muita gente começa a questionar e até passa a sugerir que prazos sejam estabelecidos para que a candidatura comece a crescer. Caso contrário, alguns defendem que outro cenário seja buscado pelo partido. E o Ciro Gomes, que chegou a ter 2 dígitos há cerca de 6 meses, 7 meses, ele agora está empacado ali em torno de 5%. Isso se repete na pesquisa que foi divulgada hoje, que traz uma ampla vantagem do Lula, 22 pontos de diferença sobre o Bolsonaro, e depois do Bolsonaro, quem aparece melhor, aparece na casa de um dígito, que é o Sérgio Moro, com 9%. E uma diferença, pois, de 14 pontos para o Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado. Então, essa pesquisa mostra um buracão entre Lula e Bolsonaro e outro buraco considerável entre Bolsonaro e Moro, que é o terceiro. E as pesquisas são discutíveis, muitas vezes erram, sabemos disso. Todas as últimas eleições, portanto, com metodologia mais desenvolvida, novos estudos, a possibilidade de contar com rapidez nos levantamentos em razão da tecnologia que pode ser utilizada, mais gente envolvida, cada vez mais há especialistas em análise de pesquisa, em formulação de perguntas, gente que estuda para isso. Mesmo assim, as pesquisas erram. Muitas vezes o resultado da eleição derruba grande parte daquilo que os levantamentos feitos bem perto da eleição apontavam. Então não significa que uma pesquisa feita há 10 meses da eleição, na verdade, em relação ao primeiro turno, menos de 10 meses, o primeiro turno está marcado para 2 de outubro, então esse levantamento ele ocorre menos de 10 meses do primeiro turno. Pode estar errado? Pode. Mas a questão é as reações que essas pesquisas provocam. E não é no eleitor. Porque, é claro, o eleitor também, as pesquisas que são feitas ali próximas à eleição, elas podem convencer alguém e falar: vou votar nesse cara aqui para ver se ele já ganha no primeiro turno. Não vou anular, não. Vou votar naquele ali para o meu voto ser válido e evitar que aquele lá ganhe no primeiro turno. De fato, as pesquisas acabam influenciando algumas decisões dos eleitores. Mas isso lá na frente, bem perto da eleição. Hoje, as pesquisas influenciam os partidos, seus dirigentes, os políticos, deputados, senadores, governadores, e mesmo aqueles que não vão disputar um cargo público na eleição deste ano, porque são prefeitos que não pretendem deixar o mandato para concorrer a um outro cargo, mas que têm influência no processo eleitoral. Eles abraçam candidaturas, eles formam palanques
para esse ou para aquele candidato. Eles têm, principalmente nas cidades maiores, né? Eles têm uma estrutura para buscar votos. Gente que conhece o pessoal na periferia, nos bairros mais afastados, gente que tem voto em certas regiões da cidade. Então os prefeitos também são importantes. Então o prefeito de São Paulo, prefeito do Rio de Janeiro, esses caras conhecem pessoas que podem se tornar cabos eleitorais valiosíssimos, porque eles têm acesso a determinadas regiões, são conhecidos em determinadas regiões dessas cidades. Isso se repete em Belo Horizonte, em Goiânia, em Ribeirão Preto, em Campinas, em Belém, em Porto Alegre, qualquer cidade grande, você tem alguns bairros onde vale ouro para um político ter gente que é conhecida naqueles bairros, que é ouvida naqueles bairros. Às vezes é um vereador, às vezes nem tem cargo público, mas é alguém que tem uma liderança comunitária. E essas pesquisas acabam direcionando o comportamento dos políticos e das máquinas que eles conseguem mobilizar num processo eleitoral, mesmo quando não estão diretamente envolvidos na disputa, como é o caso desses prefeitos. O sujeito vai continuar no cargo, mas ele tem ali, numa grande cidade, ele tem gente que ele mobiliza para conseguir voto, para tentar convencer eleitores. Tudo isso pesa. Tudo isso tem importância. Quando você soma o conjunto dessas ações, isso tem impacto eleitoral. E todos esses políticos, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, aspirantes a cargos que estarão em disputa este ano, assembleias legislativas, Câmara Nacional, Senado, governos estaduais e tal, eles olham para essas pesquisas e falam: que canoa eu vou encarar? Quem eu vou apoiar para lá na frente eu ser visto como aliado de primeira hora e apresentar minha fatura do meu apoio eleitoral? Ou ter uma boa relação, uma boa convivência com quem libera verba para o meu município. Isso não acontece só na disputa presidencial, é claro. Partidos olham, por exemplo, as disputas estaduais. Que candidato ao governo do estado eu vou apoiar? Ontem, por exemplo, o Ronald compartilhou comigo uma notícia que dois partidos aí, pesados no cenário nacional, com estrutura nacional, geralmente com candidatos, PT e PSDB, talvez ambos optem por apoiarem alguém para o governo de Minas Gerais, mas não com candidatura própria. Nesse cenário, tudo indica aqui em Minas Gerais, o PSDB apoiará o Zema e o PT apoiará o Alexandre Calil. Esse é um cenário que ainda vai passar por crivos, né? Inclusive de executiva nacional. De repente o partido entende que é preciso ter um candidato ali naquele estado, que será importante para a candidatura presidencial. Tudo isso é pesado, né? No caso, aliás, do PSDB, é mais complicado, porque o PSDB em Minas, pelo menos majoritariamente, não está nem aí para a candidatura do Dória. Então ele não vai se organizar no estado pensando no que é melhor para o Dória. Ele vai se organizar pensando no que é melhor para os seus deputados estaduais, os seus candidatos à Câmara Federal, ao Senado. É isso que fará o PSDB. Provavelmente vai apoiar o Zema e o PT, até pelos acenos que o Calil fez para o Lula, dizendo: ô Lula, na minha candidatura você terá palanque. O Calil pode ter o apoio formal do PT. Não é aquele apoio que às vezes o partido até tem um candidato, mas apoia outro. Isso acontece muito no Brasil, hein?
Você tem um candidato do seu partido, mas apoia outro. Bom, o Ronald e a Bessa, não sei se a Bessa se lembra, era muito jovem, mas não é nada antiquíssimo, não, é deste século, né? Uma parte do PSDB que apoiou o Kassab contra o Alckmin. Isso aconteceu. Havia um candidato formal à Prefeitura de São Paulo, né? E, no entanto, uma parte importante do PSDB, inclusive o Serra, uma parte importante do partido foi com o Kassab. Tinha ali candidatura formal, apoios formais, mas o trabalho era por outro candidato. Mas em Minas, pode ser que PT e PSDB apoiem formalmente o PSDB o Zema e o PT o Calil. Pode ser. Mas o fato é que todo mundo começa a olhar essas pesquisas, a gente do meio, não é? O eleitor, aquele que não está envolvido com a política, e a gente tem de usar até uma expressão lamentável, né? Profissionalmente envolvido, porque esses caras viram profissionais da política. Deveria haver uma separação conceitual entre política e profissão. Mas isso é num cenário ideal. No cenário real que temos aí, política é profissão. Então os profissionais da política, aqueles que disputarão e os que não disputarão cargo, mas que têm alguma influência na eleição, que se mobilizam por uma candidatura, eles olham essas pesquisas feitas muito tempo antes, porque eles precisam tomar decisões muito tempo antes. E aí, essas pesquisas muitas vezes são tratadas a pontapés, né? Isso não vale nada, isso é cascata, falta muito tempo, é um retrato do momento, tá tudo certo. Tem pesquisa mesmo vagabunda, tem pesquisa que não merece credibilidade, tem pesquisa que merece credibilidade, que é feita com seriedade e com a técnica adequada, porque às vezes não é nem a intenção ruim, não é nem a malícia, é técnica ruim para fazer pesquisa. Mas há pesquisas com boa técnica e com credibilidade, e que mesmo assim, publicamente, a reação dos políticos é: falta muito tempo. Mas eles olham para as pesquisas e determinam seus comportamentos. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, eles farão muita coisa em razão das pesquisas que estão saindo agora. Pois bem, de acordo com esse levantamento, pesquisa Genial Quest, realizada entre 6 e 9 de janeiro, portanto a pesquisa já se deu faltando menos de 10 meses para o primeiro turno da eleição presidencial e para a disputa definitiva pelo Senado, por cadeiras na Câmara, né? Mas primeiro turno para governos dos estaduais e presidência da República. E aí, em alguns estados haverá segundo turno, em outros não. E se houver segundo turno para presidente, e onde houver nos governos estaduais, será no dia 30 de outubro. Uma diferença de quase um mês entre o primeiro e o segundo turnos. De acordo com o levantamento, Lula aparece com 45% das intenções de voto no primeiro turno, Bolsonaro, 23%, Sérgio Moro, 9%, Ciro Gomes, 5%, João Dória, 3%, e a Simone Tebet aparece com 1%. O Rodrigo Pacheco, por exemplo, eles colocam 0%, porque é uma intenção de voto, e às vezes até tem instituto que opta por jogar para cima, coloca 1% de intenção de voto. Rodrigo Pacheco não pontuou, né? E já dissemos aqui, começando pelo Rodrigo Pacheco, o Kassab faz um jogo profissional, não é? O Kassab é aquele que, ao fundar um partido, usando uma sigla histórica, que é PSD, foi a sigla, por exemplo, pela qual foi eleito o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Só que esse PSD nada tem a ver
com a sigla original. Nada, nenhuma relação. Até porque o Kassab não quer saber de relações ideológicas, históricas. Ele chegou ao ponto de afirmar que esse partido não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é nada. É um partido que vai se adaptando aos fatos, às circunstâncias. E, de qualquer maneira, quando perguntado recentemente numa entrevista a respeito de problemas que o Rodrigo Pacheco pode ter para convencer eleitores em razão de sua posição em relação, dissemos aqui há pouco sobre o assunto, em relação às emendas do relator, o Kassab subiu na mesa, né? Disse que não era um debate, estava lá para uma entrevista, que aquilo não era uma entrevista, era um debate. Ora, os caras querem que a entrevista seja jogo de vôlei, sabe como é que é? O entrevistador levanta e ele corta. Não, aí não é entrevista. Aí é assessoria de imprensa. Entrevista tem pergunta incômoda. Com político. Não é? Você está entrevistando um técnico, você vai fazer perguntas técnicas para que ele explique. Aí não é debate. Mas com político, necessariamente é um pequeno debate. Você vai fazer perguntas, deve fazer perguntas que o incomodem. Nos bons tempos da imprensa americana, o presidente dos Estados Unidos sofria nas entrevistas individuais e nas coletivas também. Eram perguntas duras, respeitosas pelo cargo, mas duras. Nada de levantar a bola. Hoje não. Hoje depende de quem é o presidente, não é? Depende de que linha ele segue, que partido ele é. E aí o New York Times, o Washington Post, NBC, CNN batem palminhas. Isso não é entrevista. Entrevista com político, ela tem de ser, não é desrespeitosa, não é agressiva, nada disso. Mas com as perguntas que devem ser feitas. E muitas vezes perguntas que são incômodas. Então, isso aí, na verdade, o Kassab quer marcar posição. Tem um candidato, marca a posição e aí negocia o apoio. Né? Tá bom, vou te apoiar no segundo turno. Mas e aí? Só vamos apoiar? Não seremos governo? Não teremos ministérios? Não é verdade? Isso é assim com o PP, com o PL. Né? A história é essa. Só que o PL agora, desta vez, tem um candidato, que é o próprio presidente da República, que tenta a reeleição. O Bolsonaro, claro, não vai dizer, olha, olhei a pesquisa e dizer publicamente. E precisamos mudar esse cenário e tal. O eleitor pode não estar compreendendo o que está acontecendo. Ele acredita a mim ou debita da minha conta o problema do desemprego, as dificuldades da economia, mas ele tem de olhar para o que fizeram os governadores, que adotaram a posição do fique em casa, eu não. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer o quê? Essa pesquisa não está com nada, isso publicamente. Mas lá, no gabinete, ele olha a pesquisa e fala, muito atrás. No entanto, a reação do Bolsonaro tem sido, a cada dia, ele havia mudado isso no segundo semestre, principalmente depois do 7 de setembro, quando então aquela acomodação, não foi uma aproximação, mas acomodação com Alexandre de Moraes, durante 2 meses ali, ele maneirou. Mas agora, em janeiro, e se essa é uma ideia de estratégia eleitoral, ela claramente não está funcionando, que é aprofundar o discurso para os convertidos, ou seja, para aqueles que já o apoiam incondicionalmente. E o Bolsonaro tem de entender que mesmo aqueles que votaram nele, se decepcionaram. Pô, esse cara falou que ia resolver o problema da segurança pública, que ia fortalecer o combate à corrupção. E nada aconteceu. Uma parte desses que se decepcionaram
Se o cenário for Bolsonaro e Lula, eles votarão no Bolsonaro. Não todos, até porque a pesquisa traz coisas interessantes. Tá bom, qual é a sua segunda opção? Aí o cara cuja primeira opção é o Lula, muitas vezes ele diz que a segunda é o Bolsonaro. E até o Sérgio Moro. O que é, para quem se interessa pelo assunto, é estranho, né? Pô, o cara diz que a primeira opção dele é o Lula, a segunda é o Sérgio Moro, né? Mas isso é assim mesmo. Isso não é inédito, não. Isso acontece em toda eleição. E tem muita gente que fala lá, minha primeira opção é o Lula, a segunda é o Bolsonaro, e o contrário também. O eleitor, a diversidade na população, e é ótimo que seja assim, né? Porque não é gente arraigada, discursinhos, a isso e aquilo. Ele olha ali o que ele acha das coisas, ou quem ele conhece, depois ele vai se inteirar um pouco mais. E é bom que seja assim, é saudável que seja assim. Então, tem gente dizendo, não, tá vendo, tá provado, a terceira via tem de se unir, porque o Moro tem 9 e o Dória tem 3. É verdade que se houvesse a soma integral, não seria ainda algo muito animador, né? Porque se somam os dois, chegam a 12. Continua muito baixo. Mas não é assim. Se, digamos, amanhã o Dória diz, tá bom, tô fora, vou apoiar o Moro. Não significa que todos aqueles que dizem, eu vou votar no João Dória, migrarão pro Sérgio Moro. As coisas não são assim. Não são. Se o Moro diz, não, eu mudei, vou ser candidato ao Senado, não significa que todo mundo que está dizendo que votará nele para presidente, que votará para quem ele apoiar, que votará em quem ele apoiar. Não significa. O eleitor não é assim. Ainda bem. Ele pode querer votar num cara, mas não significa que ele vai seguir o que o cara diz. Eu não sou mais candidato, votem naquele outro ali. Ele fala, não voto não. Não gosto daquele outro ali. Então o Bolsonaro, se continuar falando só para quem já o apoia, e boa parte apoia incondicionalmente, então ele não precisa convencer esse sujeito de nada, ele vai começar a ver o risco, se essas pesquisas estiverem certas, de a coisa se resolver no primeiro turno. É claro que daqui até outubro muita coisa vai acontecer, o cenário pode ser modificado consideravelmente, mas o apoio político, o apoio de partidos, gente que tem dinheiro e tempo na televisão, esse apoio começa a ser definido agora. E essas pesquisas têm peso nisso. O Lula, por sua vez, não vai sair dizendo, olha aqui, eu tô com 45. Não vai. Alguns dirão, a Gleisi Hoffmann vai dizer e tal, mas ele não. Porém, o sujeito quando olha uma pesquisa assim, ele começa a andar na ponta dos pés. Ele passa a ter uma única preocupação, não cometer erros graves. Tem cometido, hein? Tem cometido. Mas sem grande repercussão. A bobagem que o Lula falou a respeito da Nicarágua, comparando a situação do Daniel Ortega com a da Merkel, isso é uma bobagem, América. Mas para a maioria absoluta dos brasileiros, isso não aconteceu, né? Não estão nem aí para Ortega, para Merkel, porque o Lula falou para o El País. A referência não é essa para grande parte do eleitorado, mas é para uma parte do eleitorado. Mas esse tipo de bobagem, porque é uma bobagem, hein? E a clara resistência, não é nem resistência, a convicção de não chamar a Venezuela de ditadura, não é que ele resiste até quando possível, é uma convicção de não chamar. De não chamar. Há uma aliança. Então a ideia é não chamar.
Mas esse tipo de erro, que pode irritar alguns, incomodar outros, levar alguns até à decisão de não dar ao Lula o voto, mas também não tem um impacto de massa. Os grandes escorregões que podem levar um favorito à ruína, esses são com declarações na parte da economia, assistência social, previdência, aposentadoria. Esse tipo de coisa faz o sujeito desabar ou voar, sair lá de baixo e ir lá para cima. É isso que convence a grande massa dos eleitores. Então ele vai continuar dizendo essas bobagens sobre a Nicarágua, a Venezuela. Mas isso não tem impacto relevante. Não tem impacto relevante. Nem mesmo a ameaça feita várias vezes e agora ratificada, refeita, confirmada, de estabelecer algum tipo de controle sobre os veículos de comunicação. Nem mesmo isso tem um grande impacto. Impacto é previdência, aposentadoria, pensão, salário, legislação trabalhista, que já dissemos até aqui ontem. Eu, por exemplo, acho que deveriam varrer essa porcaria que aprovaram. Mas isso é do Congresso. Teto de gastos, uma armadilha, uma bomba relógio. Mas não basta que o presidente seja contrário àquilo. Ele tem de convencer o Congresso. Só o Congresso pode mudar. Mas eleitoralmente, ele não vai vir com essas nuances. Eu vou tentar convencer o Congresso. O sujeito chega e fala, vou revogar essa reforma trabalhista. Basta que ele queira? Não. O Congresso é que pode fazer isso. Precisará convencer a maioria do Congresso. No caso do teto de gastos, é preciso convencer, no mínimo, 308 deputados, no mínimo, 49 senadores. Em 2 votações. É PEC. Isso foi aprovado como PEC, ou seja, só pode ser mudado por proposta de emenda à Constituição. Porque está no texto constitucional. A proposta foi aprovada, então virou parte do texto constitucional. Mas ali no discurso, teto de gastos nem é algo que seja assunto de boteco. Reforma trabalhista é. Acreditem, é. E de fato, houve uma precarização violenta do trabalho, das condições do trabalhador. Terrível. Então, o Lula e o Bolsonaro sabem disso. O Bolsonaro tem a caneta. Portanto, ele tem de turbinar programas sociais, fazê-los chegar onde a intenção de voto para ele é baixa e tentar convencer a população que ele é a garantia de uma assistência social permanente nesses níveis. E, claro, há a questão da pandemia. E a pesquisa mostra, essa também não é a única, não é uma ilha. Você tem várias pesquisas que mostram que houve, sim, um desgaste na popularidade do presidente por conta de muita coisa que ele fez ou deixou de fazer no combate ao vírus, no combate aos efeitos do vírus. Então, continuar falando para quem já o apoia condicionalmente não adianta. Lula, falar para quem vota nele incondicional, de qualquer maneira, voto incondicional, apoio incondicional, não adianta. Por isso que ele foi tratar com Geraldo Alckmin, imaginando que o Alckmin pode trazer em São Paulo, e São Paulo é um problema para o Lula, em São Paulo, tentar trazer votos do centro, do PSDB, não é? Gente insatisfeita com o Dória, e que o Alckmin poderia levar esses eleitores, pelo menos parte importante desses eleitores, para o Lula.
Mas isso ainda é pesado e sopesado, ou seja, vai trazer voto? Será interessante? Haverá um desgaste? Perderei votos? E o próprio Alckmin, que se... Aliás, eu não sei nem se tem volta, né? A intenção de... Já foi ultrapassou o ponto de retorno. A intenção de... O Alckmin, ele tá ali sem saber se ele ganhou ou se ele perdeu, só com a intenção de. E talvez ele fique sem opção. E se de fato o PT quiser, ele talvez fique sem opção e tenha de embarcar nessa. Inclusive, pode ser pelo Solidariedade, hein? Podemos ter aí Paulinho da Força e Alckmin no mesmo palanque e o Lula. Pode ser. São Paulo, aliás, virou um problema para o seu governador. O Dória não sai dos 3%. Havia até uma expectativa, bom, definida a candidatura, não homologada e só no meio do ano, mas definida a candidatura, nas tais prévias, aí já não há divisão, já não é Eduardo Leite ou Dória, é o Dória. Pode ser que agora comece a subir. Não aconteceu nada. Ah, mas essa pesquisa, tá bom, mas a anterior e a outra estão todas erradas. 3%. E o Sérgio Moro, que aparece com 9%, ele precisa... Claro, ele não vai... Há uma fatia do eleitorado que não vota no cara de jeito nenhum. Eles não podem ser convencidos pelo Moro. E o Moro tenta avançar numa parte do eleitorado que hoje pende para o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe disso. O ideal para o Bolsonaro seria o Moro desistir, porque não é que os 9% migrarão para o Bolsonaro. Que ele avançaria 9 pontos automaticamente. Não é assim. Muita gente que vota no Moro não votaria no Bolsonaro de jeito nenhum e vice-versa. Aliás, muitos bolsonaristas se uniram à ojeriza petista pelo Moro. Rejeição alta. Esse é um problema crônico por um candidato que chegou a 2 dígitos quando lançou a história da pré-candidatura, caiu para 1 dígito e dali não saiu. Mesmo com margem de erro, ele pode chegar ali, quando muito, a 12%. E o Ciro é uma angústia para o Ciro, porque o Ciro teve uma votação importante em 2018. Importante. E as pesquisas mostram o Ciro com menos votos. Ele pelo menos tem tido a decência de não ficar dizendo é tudo mentira, tal. Porque ele tem dito, ó, a história da sopa que ele gosta de falar, não é? Ainda não é uma sopa. Está lá a água, estão os ingredientes, o Ronald que entende disso. Você vê lá agora, as batatas estão boiando ainda, elas não estão imersas, né? Ainda não virou uma sopa. Ainda é um conjunto de coisas desconexas, é isso que a pesquisa mostra. Mas, ali, no seu gabinete, conversando com o João Santana, né? Aquele que foi trabalhou para o PT, que fez aquela campanha, aliás, vergonhosa contra a Marina. Vergonhosa contra a Marina. Tá agora com o Ciro. Estão ali com o João Santana, ele deve falar, ô bicho, 5%. Não saio disso. Mesmo que publicamente o cara não diga, ó, essa pesquisa me impressionou. Então, todos eles têm tarefas pela frente. Vão olhar para a pesquisa, publicamente darão de ombros, mesmo o Lula que está lá na frente, mas todos eles trabalharão com cada pesquisa que sairá. E o mais importante, aliados potenciais. Gente que vai pular de um barco porque começa a achar que aquele barco não vai a lugar nenhum ou está furado. E gente que saltará alegremente em outro barco por achar que com aquele ele vai desembarcar no poder. Ronald.